Nem todo o destaque da série Quem Dá Mais foi encontrado dentro de um depósito. Alguns dos verdadeiros protagonistas desse reality eram as próprias pessoas que participavam dele. Eles discutiam, riam, arriscavam e faziam cada episódio ser impossível de ignorar. Mas se você notou que alguns rostos sumiram da tela, não foi porque pararam de dar lances. A vida infelizmente os afastou, e quando ninguém estava olhando. Mas afinal, quais nomes deixaram um vazio tão profundo? E por que ainda dói como se eles estivessem aqui ontem? Hoje vamos relembrar 10 membros queridos do programa que partiram de forma trágica. E se um programa de TV não fosse só diversão e drama? E se algo mais sombrio estivesse por trás de toda aquela gritaria, dos leilões e das risadas? Foi isso que alguns fãs começaram a pensar. Depois de anos acompanhando a série, eles perceberam algo estranho. Não se tratava mais apenas de quem encontrava o item mais valioso ou quem faturava mais dinheiro. Era também sobre como alguns participantes acabaram doentes, feridos ou até perto de perder a vida. Um a um, membros do elenco começaram a enfrentar problemas sérios. Acidentes, doenças graves e até situações de risco extremo. E foi aí que surgiu a teoria de que o programa estava amaldiçoado. O primeiro da nossa lista é Dave Hester, que não era só mais um participante. Ele era uma das estrelas centrais e talvez a voz mais alta do programa com o seu famoso "Yup". Sabia como vencer, jogar duro e atrair todos os olhares. Ele era o combustível do drama, exatamente o que os fãs de reality adoram. Mas, em 2012, Dave soltou uma bomba. Afirmou que o programa era encenado, que os depósitos eram propositalmente recheados com itens para torná-lo mais emocionante. Foi além, processou o canal. Resultado, foi afastado do programa. Surpreendentemente, algum tempo depois, ele voltou. Talvez tenham percebido que ele era importante demais para a audiência, ou acharam que o público esqueceria o que ele disse. Mas o retorno veio com um preço altíssimo. Pouco depois, Dave sofreu um AVC hemorrágico, um sangramento no cérebro causado por pressão alta e apneia do sono. A vida dele mudou completamente. Um dia ele estava diante das câmeras, no outro estava no hospital, sem conseguir falar ou se mover, enquanto os médicos não sabiam se ele sobreviveria. Contra todas as probabilidades, Dave venceu a batalha. Mas para muitos fãs, ficou a dúvida. Por que tantos participantes estavam sofrendo tragédias parecidas? Já o próximo Mark Balello, conhecido no programa como Rico Suave, foi encontrado sem vida dentro de seu carro na garagem de sua própria empresa em Simi Valley, Califórnia. A causa oficial? Inalação de monóxido de carbono e gases de escapamento. Ele tinha apenas 40 anos. Quem o via nos leilões lembrava de suas roupas chamativas, pilhas de dinheiro e a disposição para superar qualquer lance. Mas fora das câmeras, a vida dele parecia estar em turbulência. Apenas 2 dias antes, havia sido preso por porte de metanfetamina e estar sob efeito da droga. Apesar de não enfrentar pena longa, o impacto emocional foi devastador. Ele chegou a pedir que sua noiva ficasse com ele no escritório, pois não se sentia bem mentalmente. Mark nasceu em Portugal, viveu no Brasil até os 14 anos e construiu sua vida nos Estados Unidos. Antes de entrar no reality, tinha uma loja de videogames e, em 2011, abriu sua casa de leilões. Nesse mesmo ano, ganhou manchetes no mundo todo ao encontrar a raríssima HQ Action Comics, a primeira aparição do Superman roubada da casa de Nicolas Cage mais de 10 anos antes. Ele devolveu a revista ao autor e esse gesto marcou sua carreira. Infelizmente, agora seu nome também está ligado a uma despedida precoce e triste, lembrando que ninguém sabe a dor que o outro carrega por trás do sorriso. Agora vamos falar de um membro do elenco de Quem Dá Mais que levava calor humano, humor e bondade genuína para as telas: Gunther Nezoda. Infelizmente, ele veio a falecer em 2023, aos 67 anos, vítima de complicações de um câncer de pulmão. Seu filho, René, também conhecido no programa, contou emocionado nas redes sociais que o diagnóstico veio 6 meses antes e que o pai fumou por cerca de 30 anos. Mesmo parando por um tempo, o estrago já estava feito. Seus pulmões estavam comprometidos e não resistiram. Gunther morreu dormindo no hospital, com o filho mais novo, Rick, ao seu lado.
Carismático e querido por todos, Gunther entrou para o elenco na 8ª temporada e rapidamente conquistou o público. Fora do programa, ele era fotógrafo, baixista e já tocou com músicos como Michael Schenker, Leslie West e Pat Travers. Também atuou em alguns filmes. Sua ausência deixou um espaço que ninguém será capaz de preencher. Ele nasceu na Áustria e se mudou para Las Vegas em 1990, onde construiu uma vida para si e para sua família. De acordo com relatos, Gunther havia viajado para Utah para passar por uma cirurgia de emergência. E mesmo com a esperança da família de que tudo melhorasse, a doença já estava avançada demais. O que tornou tudo mais doloroso para os fãs foi o fato de que Gunther estava apenas começando a ganhar mais destaque no programa. O público estava conhecendo melhor sua personalidade, e embora sua participação na série tenha sido curta em comparação a outros, o jeito como ele conquistou corações deixou uma marca inesquecível. Já o próximo integrante da nossa lista, por anos o público acompanhou Moe Pridgoff no spin-off Quem Dá Mais Texas, disputando depósitos esquecidos, usando roupas que ninguém mais teria coragem de vestir e soltando piadas como se nada pudesse abalar seu bom humor. Mas, por trás de tudo isso, havia muito mais. Ele era médico, colecionador, empresário e um homem de família. Por mais de 30 anos, ele buscou móveis raros, obras de arte únicas e qualquer peça que contasse uma história. Após uma década vendendo seus achados em Dallas, abriu sua própria loja, batizada de River Regency Modern. Ele tinha um olhar atento para detalhes que a maioria das pessoas deixaria passar. Com a ajuda de seu jovem gerente, Robert, conseguiu manter a loja funcionando mesmo enquanto conciliava sua profissão como podólogo. Moe também fez história no programa ao formar uma dupla carismática com Mary Padian. Enquanto Mary se mudou para a versão principal do show, na Califórnia, Moe permaneceu no Texas, sempre focado na medicina. Os outros o chamavam de O Doutor, e ele participou das 3 temporadas da versão texana. Fora das câmeras, ele era um homem de muitos interesses. Amava música, arte, jardinagem, ensinar, nadar, jogar basquete e viajar. Sempre buscava significado nas coisas e deixava sua marca por onde passava. Seu amor pela esposa Micaela, a quem chamava carinhosamente de minha esposa para a vida, era evidente em cada palavra que dizia sobre ela. Os dois foram casados por 19 anos e nos últimos tempos foi ela quem esteve ao seu lado, enfrentando junto com ele problemas de saúde que se agravaram. Moe lutou contra a doença por 6 anos, mas faleceu em 4 de março de 2021. Para seus fãs, ele foi muito mais do que um participante de TV. Trouxe vida a um negócio em que muitos só viam poeira e coisas quebradas. Já o próximo, Brandon Sheets, ficou conhecido no programa sempre ao lado do pai, Daryl, formando uma dupla forte. Mas, em 2017, sua participação foi encerrada repentinamente após a produção alegar cortes de orçamento. Enquanto o pai continuou, Brandon precisou encontrar novos caminhos, trabalhou com imóveis e acabou virando caminhoneiro na UPS. Parecia apenas mais um trabalho, até que, em 2022, viveu uma experiência que quase lhe custou a vida. Em um post no Instagram, Brandon contou que estava dormindo no compartimento de descanso de um caminhão quando o colega que o substituía na direção. Curiosamente, seu pai, Daryl Sheets, também enfrentou um grande susto anos antes. Em 2019, Daryl ficou gravemente doente e teve até um pequeno ataque cardíaco. Os médicos diagnosticaram insuficiência cardíaca congestiva e um problema sério no pulmão, exigindo cirurgia. Um mês depois, ele revelou que sua função cardíaca havia subido para 40%, o que o deixou otimista, mas ainda exigia cuidados. Mesmo com esses desafios, Daryl seguiu firme e em 2023 abriu seu próprio negócio chamado Show Me Your Junk, no Arizona. Já o próximo, Dan Dodson, antes mesmo da série, já era um nome respeitado no mundo dos leilões. Ele fundou a empresa American Auctioneers e, ao lado da esposa Laura, se tornou uma das duplas mais queridas do programa. Mas em 2014, um dia que parecia comum, quase mudou tudo. Dan começou a sentir uma dor de cabeça muito forte e passou a confundir as palavras.
Laura percebeu imediatamente que algo estava errado. Seus olhos reviraram, suas pernas fraquejaram e sua pele ficou com um tom assustador de verde azulado. Rapidamente ela chamou ajuda. Ele estava sofrendo 2 aneurismas cerebrais ao mesmo tempo, uma condição em que poucas pessoas sobrevivem. Por sorte, o sangramento foi pequeno, o que aumentou as chances de tratamento. Durante a recuperação no hospital, Dan decidiu mudar sua vida e ali mesmo anunciou para Laura: "Adivinha, agora eu sou um não fumante." Foi um marco que mostrou o quanto ele valorizava cada novo dia. Infelizmente, a dor ainda não tinha acabado, e o que estava por vir abalaria Dan e sua esposa Laura de um jeito que nenhum pai jamais gostaria de imaginar. Eles quase perderam o filho, Garrett Dodson. Antes disso, Dan já havia passado por uma situação estranha e dolorosa quando um de seus bulldogs franceses o atacou de repente e quase arrancou um de seus dedos. Mas nada se comparou ao que aconteceu em 2020. Garrett, então com apenas 22 anos, viajou para o Arizona para visitar sua namorada. Foi nessa viagem que algo terrível aconteceu e mudou tudo em questão de segundos. Garrett foi baleado e o ferimento foi devastador. O simples fato dele conseguir pedir ajuda já foi um milagre. Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu ligar para o 911 e pedir socorro. Mas, ao chegar no hospital mais próximo, a situação piorava rapidamente. Os médicos logo perceberam que não havia como tratá-lo ali. A gravidade era tanta que precisaram levá-lo de avião para Las Vegas. Laura contou que a bala atingiu uma das maiores veias do corpo humano, a veia cava, fazendo com que Garrett começasse a sangrar internamente. A situação era tão crítica que durante o voo, um médico precisou literalmente segurar tudo com as mãos para conter o sangramento, enquanto massageava o coração de Garrett para mantê-lo vivo. Ao chegar em Las Vegas, a equipe médica o levou direto para a cirurgia, contra todas as probabilidades. Eles conseguiram reparar os danos e salvar a vida dele. Dan disse depois que era impossível expressar a gratidão que sentiam porque muitas pessoas se uniram naquele dia para manter seu filho vivo. E eles sabiam, se apenas um detalhe tivesse dado errado, o final poderia ter sido trágico. Mais tarde, a polícia prendeu um homem chamado Garrett Wilder, acusado de vários crimes, incluindo 2 tentativas de homicídio e conduta desordeira com arma de fogo. Já a próxima participante, Brandy Passante, apareceu logo na primeira temporada de Quem Dá Mais. Ninguém imaginava que ela se tornaria um dos rostos mais conhecidos do programa. Ao lado de seu parceiro Jared Schultz, a química entre eles era tão boa que o canal AM decidiu criar um spin-off em 2014, Brandy and Jared, casados com o trabalho. Isso a colocou ainda mais sobre os holofotes, mas a fama também trouxe um lado sombrio. Em 2020, Brandy revelou algo que guardava há anos. Em uma entrevista ao The Dead Diary, ela contou como a exposição pública começou a trazer situações estranhas e assustadoras. Cartas começaram a chegar, mas não eram simples mensagens de fãs. Algumas eram tão perturbadoras que ela passou a temer pela própria segurança e a dos filhos. A situação ficou tão séria que ela decidiu se mudar para uma comunidade fechada, com segurança 24 horas por dia. Brandy também revelou que precisou buscar ajuda de um terapeuta, porque o medo de sair de casa ou ser vista começou a consumir sua vida. Por um tempo, ela deixou de viver normalmente. Felizmente, com tempo e apoio profissional, conseguiu recuperar parte da tranquilidade. Já Barry Wise nunca tinha comprado uma unidade de armazenamento antes do programa. Ele entrou no elenco por convite de Tom Beers, produtor e amigo de longa data. Diferente dos outros, Barry não buscava lucro. Ele queria coisas estranhas, raras e curiosas. Chegava até a levar videntes aos leilões para tentar adivinhar o que havia dentro dos depósitos. Sua personalidade excêntrica, os óculos estilosos, as luvas de esqueleto e carros extravagantes, como aquele com tema de galinha, o tornaram um favorito dos fãs. Por isso, quando ele deixou o programa, muita gente ficou desapontada e se perguntando o motivo. Mas em abril de 2019, uma notícia chocou a todos. Barry sofreu um grave acidente de moto em Los Angeles. Ele e um amigo colidiram com um carro e foram levados às pressas para o hospital. Os ferimentos de Barry eram tão sérios que começaram a circular rumores de que ele não teria sobrevivido. E para fechar, temos Jared Schultz e Brandy Passante. Desde o início da série, eles eram o casal queridinho dos fãs.
Mesmo sem nunca terem se casado oficialmente, ficaram juntos por anos, criaram filhos e construíram uma vida no mundo dos leilões. Porém, com o tempo, a relação mudou. Em 2021, anunciaram no primeiro episódio da 13ª temporada que não estavam mais juntos. Apesar do fim, continuaram gravando juntos e, à primeira vista, pareciam manter um convívio profissional sem grandes conflitos. Mas em maio daquele ano, tudo mudou. O site TMZ divulgou que Jared estava sendo acusado de violência doméstica contra Brandy. Segundo a matéria, os dois se encontraram em um bar no condado de Orange. Brandy estava com amigos quando Jared chegou. Ela pediu diversas vezes para que ele fosse embora, mas ele se recusou. A situação esquentou e, conforme os relatos, acabou se tornando física. Jared não comentou publicamente o caso, o que deixou os fãs sem saber o que acreditar. Pouco depois, Brandy postou no Instagram uma foto de sua nova tatuagem, a palavra Free, livre. Na legenda, sem citar nomes, ela escreveu que havia sobrevivido a algo que poderia tê-la destruído. Disse sentir-se sortuda por ter escapado de uma situação da qual muitas pessoas não conseguem sair, e grata pela paz e segurança que tinha naquele momento. E aí, depois de ouvir essas histórias, qual delas mais te impactou? Será que existe algo acontecendo nos bastidores da série que o público ainda não sabe? Obrigado por passar um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos estes vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.